Dana White ficou porraquinho com o Charles do Bronx por conta desse corte que ele sofreu no treino e fez a luta com o Islam Makhachev cair no UFC do 294. Na coletiva de imprensa do Contender Series, Dana White soltou os cachorros. Quinto round de um sparring. Charles deveria entrar em um avião hoje. Abriu bem a sobrancelha. Tinha costurado ontem à noite. Obviamente, não podia voar para lá com isso. Eles não nos ligaram. Gostaríamos que Charles fosse a um cirurgião plástico que costuraria de dentro para fora e faria aquilo da maneira certa. Esses caras nunca nos ligam. Eles deveriam quando algo acontece. Eles nos ligam depois de costurar tudo. Um telefonema e eu teria anunciado horas atrás, mas eu estava esperando os caras acordarem em Abu Dhabi para avisá-los antes de anunciarmos. Mas esses caras que os cercam no Brasil não conseguem ficar de boca fechada. Aparentemente, saiu do camp de Charles. É apenas parte do negócio. Eu gostaria de falar com a alta cúpula que está em Abu Dhabi, antes que fosse anunciado, mas as pessoas não podem ficar de boca fechada por qualquer motivo. Dana White está irritado com Charles do Bronx e sua equipe e não esconde. Pelo contrário, o Dana White fez questão de escancarar o seu descontentamento com esse comportamento da equipe do Charles do Bronx. Não por conta do Charles do Bronx ter se lesionado, porque lesões acontecem, ainda mais em treino, mas a forma como, primeiro, foi tratada essa lesão, o corte, e segundo, o fato de ter vazado essa informação. Porque o Dana White ele foi bem claro aqui. A intenção dele era fazer justamente aquele tipo de big announcement, aquele anúncio de breaking news, de notícias urgentes. Mas não foi isso que aconteceu. Antes do Dana White utilizar as redes sociais do UFC para comunicar uma importante decisão vinda da companhia, essa notícia já estava nas redes sociais, tinha realmente sido vazada. E aí o Dana White, ele sinaliza que quem passou essa informação e furou o UFC foi alguém da equipe do Charles do Bronx. Isso o Dana White que está apontando, tá? Então, por isso que ele fica muito irritado e falando, esses caras do Brasil não conseguem ficar quietos, porque o plano do UFC para tratar essa lesão e saída do Charles do Bronx e a subida de Alexander Volkanovski para assumir o lugar do Charles do Bronx contra o Islam Makhachev, não era ideal ser assim. O que o UFC queria era fazer uma posição mais forte, mas não teve como, porque já tinha sido divulgado. Uma pena porque o Dana White ele se mostra muito insatisfeito com o que houve. A reação dele não nega. E a gente sabe que um Dana White insatisfeito, muitas vezes ele não esquece e pega no pé de tal lutador. Tomara que isso não aconteça com o Charles do Bronx. Mas, pela forma com que o Dana White aparentemente lidou com essa situação toda, de reclamar do comportamento e da postura, não só do Charles do Bronx, mas de sua equipe, olha, eu não sei não, hein? Para ele colocar o Charles do Bronx numa geladeira e dificultar o caminho do brasileiro rumo a uma nova disputa de cinturão do peso leve do UFC, não custa. E eu não duvido. A gente conhece o Dana White, ele não é flor que se cheire. E ele deixou isso bem claro. Ele não aprovou a forma como isso tudo foi divulgado e tornado público. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse posicionamento do Dana White? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição no canal.